Boa noite a todos. Vamos ficar em pé e vamos abrir a Bíblia para Mateus, capítulo 7, versículo 23. Mateus, capítulo 7, versículo 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos orar. Concede mais uma vez ao teu servo, dando vigor, força e poder, o domínio do teu Espírito para pregar tua palavra. Que o teu livro seja amado pelos que estão aqui. O temor do Senhor venha ocupar este salão. E por todos que hão de ouvir esta mensagem pelo Brasil e pelo mundo, que as misericórdias de Deus sejam espalhadas pelo nosso país, para mostrar o que é necessário o Brasil inteiro temer a Deus. Nós estamos vivendo nesta época maligna, nesse avivamento diabólico. E nós estamos aqui clamando a Deus tuas misericórdias, Senhor. Sem elas, nós não teremos salvação de almas, coisa nenhuma. Nós teremos o juízo que está aí na cara nossa, perante a nossa face. Ó Deus, e na tua ira, tu fazes isto, porque tu és Deus. Agradecemos em nome de Cristo. Amém. Podeis sentar. O tema da mensagem nesta noite será: quando ele se tornar o juiz. Será uma mensagem mais futurista, né? Quando ele se tornar o juiz. Eu tomei a passagem aqui, irmãos, já no final do Sermão do Monte. Quem já leu Mateus pode lembrar. O Sermão do Monte começa em Mateus 5, vai o capítulo 6, aí entra no capítulo 7 e termina. Na realidade, você pode ver que no capítulo 7 termina com juízo. Quando Jesus se apresenta aqui, como vai ser naquele tempo, como juiz. Eu trouxe isso, irmãos, por quê? Porque hoje é comum ver homens e mulheres brincando com o nome de Jesus. Virou um nome popular. Eles põem no carro, eles põem no YouTube misturado com as pornografias deles. Então não há distinção mais. O nome do Senhor pelos judeus, quando eles abriam a boca para falar, falavam com temor e tremor. Quando escreviam o nome Jeová, eles usavam uma caneta especial, uma pena especial. Hoje estão brincando com o nome do Senhor Jesus Cristo. Os corações enganosos, até dentro das igrejas, irmãos, está assim. Eles tentam manipular o Senhor. Zomba de Deus. Eu vou na igreja quando quiser. Brincam assim. E a coisa é séria. No começo da igreja, em Atos, Deus fez questão de mostrar como o homem e a esposa dele morreram na hora por mentir contra o Espírito Santo. Hoje estão brincando com o nome de Jesus. Está na boca de todos os levianos. Está na boca de todos que estão pedindo oração e bênção. Todos que podem abrir a boca e dizer amém e aleluia. Estão dizendo o nome do Senhor. Também, irmãos, falsos mestres, e está cheio aqui no Brasil, aqui em Ribeirão Preto, elementos gananciosos, estão aproveitando o nome do Senhor. Eles não veem juízo nenhum, eles se erguem, ganham dinheiro, manipulam o povo, manobram o povo com aquela ideia de que você precisa ter fé, e Jesus vai responder o que você quiser. Eu peguei um jornal há pouco tempo atrás da Igreja Universal aqui,
onde estava escrito: se você crê, Jesus é obrigado a responder. Olha, é brincadeira com o nome de Deus. Como se a fé fosse um elemento poderoso que empurrasse Deus para fazer o que a pessoa quer que seja feito. Também, irmãos, elementos gananciosos e traidores ousam manchar o nome do Senhor. Traidores. Até ladrões encontram igrejas hoje, até assassinos. Encontram igreja onde eles vão cantar o nome de Jesus, celebrar, vão abrir a boca e dizer que estão adorando a Jesus. Estão fazendo isso. Também cobiçosos por fama, tentam ocupar o lugar da glória pertencente a eles somente. Tem pastores, trajados de pastores, que estão puxando a glória para si, estão atraindo o povo após eles, estão ganhando fama. Isso é perigosíssimo, irmãos. A glória é só de Cristo, só dele. Também, queridos irmãos, multidões de homens e mulheres, eles passam de largo hoje, ignorando a mensagem de arrependimento, Se você abrir a boca aqui para pregar uma mensagem que eles gostam, eles vão encher a igreja aqui, Se você pregar bênção para todo mundo, prosperidade, Se você falar de Jesus para espantar os problemas deles, eles vão chegar, encher o nosso salão aqui. Eles gostam de show e de superstição. Também, irmãos, eles se enfiam nas trevas para cometerem todas as suas abominações e não querem saber de arrependimento, porque falsos mestres brincaram com o nome do Senhor. Eles aproveitam os dias que vão passando e eles creem também que não há qualquer vestígio de punição. A brincadeira com a maldade hoje é terrível. Traidores, adúlteros, fornicários, homossexuais, lésbicas, todos estão assim brincando com o nome de Deus, fazendo à vontade o que eles querem, achando que não vão ter punição. Eles acreditam, enfim, que esse Jesus, se é que existe, não passa de um paspalho, de um bobo da corte celestial, fantasia de mentes supersticiosas. Mas sabe de uma coisa, irmãos? É porque os homens sabem que eles estão do lado de cá, do lado onde Jesus é advogado. E quando passar para o lado de cá, Jesus está como advogado aqui, e quando ele usar a toga de juiz, é isso que nós vemos no texto aqui. Então lhes direi, eles ainda não passaram para o outro lado. Essa história é antiga. Você lembra antes do dilúvio, em Gênesis no começo? Noé ali, serrando madeira, pregando, construindo a arca. Levou muito tempo, mas cada barulho da construção da arca era sinal de que Deus estava advertindo o mundo. Tem salvação, tem esse homem que crê. E eles zombavam, passavam assim, não levavam a sério, porque estava tudo bem. Eles não viam sinal nenhum de juízo, até que veio o juízo. A morte ainda também não chegou para empurrá-los à direção da prisão que lhes espera. Os homens no pecado, eles acham livres para roubar, matar, mentir, brincar com Deus, tomar suas pingas, viver nos seus vícios, e acham que está tudo bem, porque não tem punição. A morte ainda não chegou. Eles não sabem que aquele que foi designado como Salvador, ele também foi designado para ser juiz
de vivos e mortos. Rapidamente, irmãos, eu quero que vocês façam aquilo que eu sempre mando aqui para os irmãos. Coloca assim um papel, uma caneta no texto em Mateus, e nós vamos para duas passagens rapidamente. João capítulo 5, um pouco mais adiante. João capítulo 5. Veja o que o nosso Senhor fala. Versículo 27. Ele deu, o Pai deu autoridade a quem? Ao Filho, para julgar, porque é o Filho do homem. Esse é um texto. Agora eu levo vocês para Atos capítulo 17, e é muito importante essa passagem aqui, Atos 17. Diz no versículo 31, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então Jesus foi designado para ser juiz. Hoje ninguém confia mais nos magistrados, né, no Brasil. Homens que fazem as leis para perpetuar a maldade, para proteger os malandros. Então, quando falamos aqui na Bíblia, o povo não dá crédito, pensa que a Bíblia está mentindo, né? Vamos lá. Eu vou então chamar a atenção de vocês para Mateus capítulo 7, voltando lá. Vocês já acharam de volta? Espero que sim. Eu tenho aqui no texto, versículo 23, capítulo 7, versículo 23. Eu tenho 4 lições aqui. A primeira é a mudança que haverá de Salvador para juiz. Depois nós vamos ver a mudança, segue uma rotina normal do programa eterno. Vocês vão ver como Deus lida com coisas eternas. Ele diz, nunca vos conheci. Ele vai dizer, nunca. Em terceiro lugar, ele vai expor uma mudança que expõe sua santidade. Ele vai dizer, apartai-vos de mim. E em quarto lugar, a mudança em nada alterou o panorama do seu reino. Vós que praticais a iniquidade. Então eu seguirei esse versículo aqui com os irmãos, e eu espero que vocês me acompanhem, tá bom? Vamos lá. Primeiro, a mudança de Salvador para o juiz. A primeira lição aqui é que todos devem saber, e é minha responsabilidade pregar para vocês e para todo o Brasil. Deus designou Jesus para ser o juiz. Aquele mesmo Senhor que foi designado para ser o Salvador, Ele também um dia vai tirar a sua função de advogado e vai assentar no trono de juízo. Que coisa! Ele é o varão perfeito. Deus não designou Moisés, nem Abraão, porque eram todos homens imperfeitos que foram salvos. Ele designou um homem que nunca cometeu pecado. Olha, irmãos, hoje Jesus é advogado. Eu estou pregando aqui para apresentar a todos hoje que Ele é o advogado. Ele está pronto para salvar qualquer pecador que clama a Ele. Ele está perto, pronto para salvar. Você pode falar assim, pastor, será que Deus pode salvar aquele homem tão perdido? Salva. Quando Deus opera, ninguém segura, irmãos. Quando Deus quer arrancar um homem de um bar,
da pinga. Ele o faz. Quando Deus quer puxar um homem da sua casa, resistindo a Deus ali, eu não vou para a igreja, eu não quero ouvir. Deus faz. Deus está lidando com defuntos, e defunto tem que ser carregado. É assim que Deus opera, quando Ele entrega alguém a Cristo, o Filho. Também, Ele é capaz de realizar esse juízo. Jesus, como Salvador, Ele é capaz de salvar. Por quê? Ele conheceu Davi. Ele sabe da minha vida. Ele veio para conhecer quem é esse homem aqui. E você que é crente, Jesus veio para conhecer você. Ele sabe da sua vida. Ele não quis você melhor. Ele veio buscar você. Então, como Salvador, Ele é eficiente, poderoso, impressionante. Infelizmente, movimentos hoje pregam uma salvação incompleta. Jesus, quando salva, salva completamente, com poderosa e eterna salvação. Mas quando Ele for juiz, Ele também vai julgar perfeitamente. Ele não vai falhar quando Ele assentar para juiz, como juiz. Ele conhece a natureza humana. Ele se tornou homem. Então Ele sabe quem é o homem. Ele sabe as manobras do coração do homem. Sabe de tudo. Como o homem tenta manipular Deus, como tenta manobrar a palavra de Deus, quando quer convencer a Deus de que Deus está errado. Ele sabe o que significa as manobras do pecado, e conheceu no seu corpo a malignidade do pecado. Jesus conheceu, Ele não conheceu o pecado, mas Ele conheceu no corpo dele as malignidades do pecado em todas as suas formas. Jesus não foi ignorante. Veio sobre Ele tudo o que é maligno no seu corpo. Então Ele sabe. E agora, Ele busca o pecador individualmente. Agora é o momento. Aí está aquela irmã. Ela convida a vizinha. Vamos lá ouvir a palavra de Deus. Ela vem. Ela se converte a Cristo. É um trabalho individual, né? Deus chama pessoas individualmente. É como passar na catraca de um ônibus. É um por vez. Ele não vai salvar uma senhora e o marido ao mesmo tempo. Ele salva um, salva o outro. É o trabalho individual do Senhor. É isso que Ele está fazendo agora. Mas no juízo dele, Ele vai convocar todos. Queridos irmãos, o próprio universo vai impulsionar todos para comparecer perante Ele, o grande juiz. Também lá, Ele mudará a sua posição. Eu tenho falado, vale a pena repetir. O trono dele agora é o trono de misericórdia. Agora, pode vir quantia de pecador que quiser. Olha, está cheio aqui, o bairro aqui está cheio de pecadores arrependidos. Agora ele não vê. Mas se chegar aqui 100 pecadores arrependidos hoje à noite e lotar esse salão aqui, todos querendo salvação, o trono dele não é de juízo agora. Eu não estou pregando aqui, olha, Deus vai punir você agora. Eu estou falando que Jesus está pronto a salvar agora. Ele morreu para salvar perdidos. Mas lá, seu trono será de um juiz. E os crentes, pastor? Como vai ser naquele dia? Incrível, né? Os crentes não. Os crentes já foram julgados. Todos eles foram julgados na cruz. Não tem juízo mais para os crentes. Os crentes lá no céu, eles vão comparecer para prestar conta do serviço que eles receberam. Você como mãe, você como esposa,
tá? Como filho, como empregado, tá? Você que teve muito ou pouco recurso financeiro, você vai prestar conta disso tudo, para ver se você foi fiel, tá? E Deus vai dar galardão para aqueles crentes que mais trabalharem. É galardão, não é punição, é galardão. Nenhum crente será julgado, irmãos, mas os ímpios serão. Nenhum deles vai escapar. Ah, mas eu fui na igreja. Não importa. Ah, mas eu fui batizado, mas sem ser salvo? Como pode? Não vai escapar do juízo. Outro detalhe, irmãos. Naquele dia, quando ele estiver vestido da toga de um juiz, estará ausente a misericórdia. Aquele amor distintivo dele, de abraçar o pecador, não vai ter lá. Os olhos do Senhor naquele dia serão faiscantes. Os olhos dele como juiz serão como chama de fogo, olhando, penetrando. É assim que o Senhor aparece, como juiz. Significa olhos de fogo, que nada fica fora do alcance dele. Nós, irmãos, não temos olhos assim. Nós passamos por cima de várias coisas. Alguém está enganando a gente não percebe. Mas naquele dia do juízo, o Senhor vai olhar com seus olhos faiscantes e ver os ímpios na presença dele. Não importa o que fizeram, não foram a Cristo, não foram salvos. Olha, queridos irmãos, agora, naquele tempo, todos vão comparecer perante ele. Em segundo lugar, a mudança segue a rota normal do programa eterno dele. Eu chamo a sua atenção. Se vocês desligarem da Bíblia, você vai perder o que está acontecendo, tá? Voltem sempre para o texto, irmãos. É muito importante para vocês que estão ouvindo a palavra de Deus, se localizem no texto. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. O quê? É um programa eterno. Já imaginou? Você encontrar alguém no centro, depois, mais um ano depois, encontrar aquela mesma pessoa, e você diz: nunca te conheci? Incrível. Será que Deus vai fazer isso para pessoas e dizer: eu nunca vos conheci? Incrível. Como pode? Mas eu vou mostrar para vocês. Primeiramente, como Salvador, ele vai agora à busca dos seus. Jesus está salvando os dele. Nós temos alguns hinos do cantor, e eu fico numa maior tristeza de ver como várias igrejas jogaram os hinos do cantor fora. Desprezaram. Mas ali que tem mensagens. Claro que tem outros hinos fora do cantor também, que tem mensagens. Mas tem um hino do cantor que diz: ide meu filho a procurar, já prestes a perecer. Nós estamos atrás dos perdidos. Quando Paulo dedicou a sua vida, ele foi pela Samaria, por Judeia toda, pelos confins da terra, chegou até Roma, pregando o Evangelho, para alcançar os eleitos. Deus está chamando os seus. E sabe de uma coisa? Jesus jamais errou, nem errará na busca atual por esse povo. Sabe por que Jesus não veio até agora? Porque ele tem eleitos ainda para serem achados. São milhões e milhões de eleitos, irmãos. Lá nos Estados Unidos, um jovem foi para a guerra, acho que no Vietnã. Quando ele voltou da guerra, ele estava mutilado, faltava, parece que uma perna dele. Ele chegou na casa dos pais dele. Quando os pais viram: eu sou seu filho. Eles disseram: você não é nosso filho. Quando nosso filho saiu daqui, não estava assim. Os pais desprezaram aquele moço. E ele, de tanto desgosto, veio a morrer. O Senhor Jesus nunca perderá um dos seus. Nunca.
Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. Eu sei onde elas estão. Mas notem, queridos, por quê? Porque este povo é o povo que o Pai lhe entregou. Lá na eternidade, antes de ter anjos, antes de ter diabo, antes de ter Adão, antes de ter tudo, lá na eternidade, Deus escolheu um povo. É chamado em Romanos, o povo que de antemão conheceu. Romanos 11. Impressionante. Então o crente, ele não é conhecido por Deus no dia que ele se converteu. Ele é conhecido na eternidade. Tá? Antes de eu nascer, antes de minha mãe, Dona Rosa, ficar grávida de mim, Deus me conheceu. Na eternidade. Deus vê os dele tudo assim, queridos irmãos. Ele não fica tentando descobrir onde está. Ele sabe. Ele que planejou tudo. É isso que eu tenho explicado para muitos. A diferença entre eleição e predestinação. Na eleição, Deus escolheu o seu povo total. Na predestinação, Ele preparou todos os detalhes da vida do seu povo. Cada dia. Isso é predestinação, queridos irmãos. Agora, vamos adiante. Ele mesmo se identificou com aqueles que ele conheceu. Vocês já leram o Romanos, ou digo João capítulo 17? Quando ele ora ali pedindo: Pai, aqueles que tu me deste. Olha, ele está falando de quem? Do povo eleito dele. Algumas pessoas aí fora, alguns pastores, creem que ele morreu para salvar o mundo todo. Não. Ele veio para salvar pessoas do mundo inteiro. Isso sim. Mas não para salvar o mundo inteiro. Ele salva aqueles que ele chama. É o chamado da graça. Tá? E ele conhece todos. Jesus não perde ninguém de vista. Então o seu braço salvador é forte para alcançar esse povo, seus eleitos. Mas como juiz, significará que a sua função de buscar os seus já findou. Eu não sei se os irmãos aqui já leram o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse vai com a época da graça até o capítulo 3. Quando chega no capítulo 4 em diante, já não tem mais a época da graça. Jesus assenta no trono para julgar. A igreja dele já está no céu, toda. Já foi arrebatada. Não vai ter mais. Quando Jesus deixar a função dele de salvar, não haverá mais salvação no mundo. Porque ele já completou o número do seu povo. Vamos lá. Como juiz, significa que sua função de buscar os eleitos já findou. Todos já vão estar dentro da casa dele. Onde é a casa do povo dele? Os céus, a Nova Jerusalém. Hoje de manhã até preguei sobre isso. Onde é a casa do povo de Deus? Na Nova Jerusalém, no céu. A família de Deus já estará completa. Agora é a vez do Senhor encarar os inimigos, face a face. Quando Jesus quer salvar alguém, ele entra numa casa para salvar uma dona de casa. E ninguém pode falar nada. Ele vem buscar salvar os meus. Quando ele passou por Jericó, ele atravessou a cidade para buscar Zaqueu. O povo todo ignorando, achando que ele não devia fazer aquilo. Ignorou. Ele conhece os seus. Quando ele subiu na cruz, salvou o ladrão. Olha, queridos, que vai acontecer naquele tempo, quando ele se tornar um juiz, é que a função dele é diferente. Ele vai encarar os inimigos. Agora ele deixa os homens fumar os seus cachimbos. Agora ele deixa os homens viver no pecado. Ele deixa. Ele vai suportando. Não significa que ele esquece, mas ele vai encarar os inimigos face a face.
E agora é a vez de Ele tirar do reino tudo que é sujeira. Por isso que haverá toda a criação. É como se o Senhor tivesse passando uma vassoura em todo o universo, na terra, aqui na terra. Quanta maldade nós vemos. Criminosos, bandidos, traidores, mentirosos, viciados. Todos esses elementos permeiam a terra. O Senhor vai tirar tudo isto. Ele vai passar fogo em tudo. Ele vai expurgar a injustiça, a maldade, a perversidade. Agora todos quantos não inclinaram perante Ele, como Salvador, como súditos dele, forçosamente terão que confessar. Eu vejo homens, hoje, a maior parte, homens e mulheres, não se curvam. Jesus é Senhor, mas eles não querem dobrar. Eu não vou me render a esse Deus, não. Eles passam de largo. Eu vou fazer o que eu quero. Vou sair da minha casa, vou para o bar ali, vou visitar meu amigo, vou para aquele lugar onde eu posso aproveitar minhas paixões, vou gastar meu dinheiro. Eu não quero submeter esse Senhor. Estão fazendo isso hoje. Mas naquele dia, todos serão forçados. Haverá o que eu sempre chamo um barulho de ossos sendo quebrados e o pescoço também, todos sendo forçados a dizer com má vontade que Ele é Senhor, não para a salvação. Serão forçados a fazer isso. Agora, os anjos entrarão em plena atividade. Vocês podem perceber? Os anjos não estão em atividade agora para julgar. Eles estão em atividade para proteger os crentes. Ele protege as irmãs para ir para suas casas. Esse é o trabalho dos anjos. Mas naquele dia, não tem mais crentes. Não vai ter mais nenhum salvo na face da terra. Não. O que vai acontecer? Os anjos vão entrar em atividade. Os irmãos lembram quando Nabucodonosor mandou os servos dele, aqueles elementos perversos, para jogar os amigos de Daniel na fornalha? Se um homem tinha autoridade para mandar acender a fornalha 7 vezes mais, o Senhor vai ordenar aos seus anjos, ordenar que aqueles elementos sejam amarrados e lançados no lago de fogo. Então, queridos, qual é o cenário naquele tempo? O lagar de fogo, o lagar da ira de Deus, será inaugurado com uma festa de horror. Vocês sabem o que Deus que antigamente fazia quando faziam vinho? Até hoje é assim também em Portugal. Aqueles homens pisam nas uvas. É como se estiver pisando em pessoas e saindo sangue para todo lado. O lago de fogo é o lagar da ira de Deus. Sangue de milhões e milhões e milhões e milhões derramados, porque brincaram com Deus. Está vendo? Então, queridos, a declaração dele é peremptória, definida, e ele vai aniquilar todo orgulho com aquilo, quando ele disser: apartai-vos de mim, eu digo, nunca vos conheci. Já imaginou? Nunca vos conheci. Queridos irmãos, olha o que muitos vão falar. Vocês pensam que só vão estar lá perante o juiz? Pessoas que roubaram, pessoas que mataram, pessoas estupradoras, eles vão estar. Mas vão estar muitos membros de igreja também. Olha o versículo anterior, versículo 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Olha, pessoas que até fizeram milagres,
Mas Jesus disse: eu nunca os conheci. Nunca. Hoje eu vejo falsos mestres, elementos que correm, abrem um salão ali e vão dizendo que Deus enviou, quando Deus não enviou. Eles vão ouvir da parte de Deus: nunca vos conheci. Então, queridos, o orgulho humano vai ser quebrantado naquele dia. Tarde demais. É para ser quebrantado agora. Eles não quiseram. Todo o engano da carne, toda a corrupção religiosa, serão tudo isso queimados como palha. Toda aparência será descoberta e todo orgulho esfacelado. Por que eu estou pregando sobre isso? Você fala: eu vou naquela igreja, o pastor só fala sobre isso. Espera um pouquinho. Não é um momento para divertir? Olha, queridos, eu falei com muitos que entraram aqui na minha igreja. Eu não quero ser culpado do sangue de vocês, porque se vocês não se converteram, eu não quero ser julgado por isto, condenado. Tá? Eu estou limpo do sangue. E outra coisa, se você é salvo, você não tem medo, você tem alegria por isto. Jesus me livrou do castigo. Eu sou um dos eleitos dele, porque ele morreu. Eu estou livre da condenação eterna. Estou livre da fúria do Senhor para sempre. Não é maravilhoso? Quem crê não teme. Muitos correram daqui por medo. Quem crê não teme. Agora, vamos para o terceiro ponto. Porque nós vemos aqui que a mudança expõe sua santidade. Ele diz: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha, não somente ele vai dizer: nunca vos conheci. Se alguém chegar na casa da Talitiele, 3 horas da madrugada, batendo na porta, tocando a campainha, querendo entrar, o marido dela vai dizer o quê? Não te conheço, cara. Né? Naquele dia, muitos vão ouvir isso. Nunca te conheci. Mas o Senhor não estava na igreja? Isso não importa. Eu não expulsei demônios. Nunca te conheci. Olha que coisa. Então, queridos, olha a situação. Agora nós vamos ver esta próxima lição para nós. Agora, a força do Evangelho chama: vinde a mim. Está vendo aqui a diferença? No juízo, apartai-vos de mim. No Evangelho, vinde a mim. Está vendo aqui a diferença? Hoje eu prego: vinde, pecadores. Porque Jesus está convidando pecadores. Mas naquele dia ele vai dizer: apartai-vos de mim. Está vendo? Então, como advogado, ele atrai. Como juiz, ele repele. Agora, queridos, a força dele agora é: vinde a mim. Por quê? A voz do Evangelho é infalível, gloriosa. Não tem poder maior do que o Evangelho. Não tem igreja, barulho, cânticos, gritos, não tem nada disso. Mexe com o diabo. Ele não fica com medo de ver barulho. Ele tem medo do Evangelho. E ele ataca quem prega o Evangelho. Tá? Então todos os poderes do inimigo hoje entrega os eleitos. Por que estamos orando hoje? Porque nestes dias tão maus nós não cessamos de orar. Porque quando Deus começa os milagres, o Evangelho opera. Vamos pregando até o dia dos milagres de Deus. Então, queridos, toda bondade, toda mansidão, toda ternura, tudo isso é visto no Salvador. Você encontra tudo em Jesus. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas hoje,
Não sabe quem é Jesus. Ele é mais do que alguém que dá... Ele não vai dar assim um bilhete, ó, você vai para o céu e fica aí fazendo o que você quer. Não. Ele convida para si. Ele atrai o pecador para ele. E mostra toda a bondade, toda a ternura. Ele vai dizer aos crentes, eu te amo. Eu nunca te deixarei, nunca te desampararei. O pecador mais cheio de pecado, ele vai dizer, eu purifico. Tiro completamente os seus pecados. Agora, como juiz, não. É vista a glória da sua santidade. Ele vai dizer, apartai-vos de mim. Você lembra do Velho Testamento? Quando alguém entrava no templo sem autorização, ele morria na hora. A glória de Deus expulsa, mata o pecador. Ninguém pode ver Jesus. A glória dele não. Quando Pedro, Tiago e João viram a glória dele no monte da sua transfiguração, eles fugiram. Porque a glória dele. Então, queridos, não é brincadeira. Ele vai dizer, apartai-vos de mim. Mostra o quanto Deus odeia o pecado. Hoje estão brincando. Até dentro das igrejas. Eles acham que Deus mudou. Eles podem fazer o que querem. Que Deus perdoa hoje, perdoa amanhã, perdoa assim. Espera um pouquinho. Ele é o Senhor que odeia a iniquidade. Por isso ele vai dizer, apartai-vos de mim. Também vemos essa sua santidade na lei. Quem lê o Velho Testamento conhece o seu Senhor, na sua glória. É visto também na ordem para punir inimigos. Quando você lê o Velho Testamento, quando Deus mandou Israel punir nações, pune. Várias e várias nações, povos antigos que moravam naquela região de Israel, foram massacrados por causa da ira de Deus. Jericó foi massacrada, só ficaram Raabe com a família dela, porque Deus os chamou à salvação. Mas o restante morreram todos, homens, mulheres, criancinhas, de idade, não importava. É a ira de Deus. Então, queridos, agora, como juiz, a santidade dele é uma tremenda força, aparece na tremenda força da autoridade de rei. É para apartar dele. Ele é santo. Nós os crentes não suportamos isto. Nós os crentes que fomos santificados não suportamos iniquidade. Você está ligando a televisão, tem uma cena de imoralidade, você sai dali. Aquilo ofende o crente, ofende o Senhor. Todo crente sabe disto. O crente odeia a maldade, porque a santidade de Cristo faz parte da vida dele. Então, se não tem essa santidade, é porque não é crente. Então, queridos irmãos, ele é santo. Os elementos que vão estar perante ele são sujos. Eles mancharam o reino de Deus enquanto aqui viveram. Eles são injustos e imundos. Então, queridos, agora tudo mostra a distinção que há. Todo esforço ecumênico, toda tentativa das trevas não passavam de esforço inútil. Eu vejo milhares correndo para a mentira hoje, mas naquele dia tudo será desvendado. Tudo. Se minha pregação não ajudar ninguém, naquele dia vai mostrar a verdade. E por último, nesse ponto aqui,
claramente vemos a singularidade da sua glória. Ele diz: apartai-vos de mim. Ele não fala apartai-vos do meu reino, fala apartai-vos de mim. Ele sempre falou isso, mesmo na sua humilhação e humanidade. Jesus, ele se identificava com homens e mulheres arrependidos, mas com os arrogantes, ele deixava de lado. Quando ele conversava, é para mostrar para eles a condenação deles. Ele sempre falou: apartai-vos de mim. E essa é a linguagem dos crentes. Quem quer agradar a Deus vai dizer sempre: apartai-vos de mim. Eu não quero estar na roda dos escarnecedores. Eu não quero estar ouvindo conselhos de ímpios, não. Ele sempre falou isso, enquanto punia homens e nações inteiras. O Senhor é dono das terras, de tudo, de cada folha de árvore, de cada gota de chuva. Ele é dono absoluto. Então, o que é que ele vai falar com os ímpios, atrevidos? Ele vai falar: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que coisa! Ele sempre falou isso por meio da sua igreja fiel. Infelizmente, o que temos hoje não é a igreja fiel. São pouquíssimas igrejas fiéis hoje. Poucos são os pastores fiéis. Mas eles falam: apartai-vos de mim. Eles não toleram a maldade. Agora eu vou entrar na parte final. A mudança em nada alterou o panorama do seu reino. Você diz: mas pastor, aquele ladrão que morreu, depois da morte não acaba tudo isso? Não. O homem não levará nada para o inferno. Nenhum dinheiro, roupa, bens, ouro, nada disso. Mas o pecado dele ele vai levar. Sua voz aqui foi dirigida ao seu povo. O Senhor separa o seu povo e agora ele dirige aos inimigos. Onde está localizada a ira de Deus? Hoje Satanás quer dizer em toda a igreja: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Não fale do inferno, não fale nada do lago de fogo, não fale de pecado. Deus é amor. Mas ele, como juiz, ele vai falar: vós que praticais a iniquidade. E agora, queridos, não há o isolamento da iniquidade. Você não consegue. Você não consegue separar o cão da sua ferocidade, o leão da sua ferocidade. A natureza é aquela, a natureza do homem é pecado. Você não consegue separar. Você pode pôr numa igreja, pode batizá-lo, mas ele continua sendo o mesmo homem. Não muda nada. Você pode lavar um porco, dar um banho nele, jogar perfume nele, guardá-lo dentro de casa, mas vai tirar a natureza de porco? Não. Após a morte afasta a iniquidade? Não. O homem é o mesmo no inferno e no lago de fogo, queridos. Olha o que Jesus diz. Ele não diz assim: vós que praticastes. Ele diz: vós que praticais. Ele coloca no tempo presente. Significa que a iniquidade dos ímpios estão no inferno agora. Se você tirasse alguém do inferno agora para voltar, ele voltaria para os bares. Ele voltaria para as perversidades dele. Então, queridos, mostra também que há uma imutabilidade eterna da natureza humana. Uma imutabilidade. A morte não separa o homem da sua iniquidade. Os crentes, quando morrerem, a morte vai fazer um trabalho magistral. Onde está o problema do crente? No corpo dele. Essa natureza carnal que tem nele. É um crente.
Mas quando ele morrer, isso vai ficar no sepulcro. Então, não vai para o céu a natureza carnal dele. Por isso que ele vai ter um corpo de glória lá. Mas os ímpios não. Eles levam consigo suas práticas malignas. E vocês podem ver que no inferno agora, tem gente chorando lá, arrependido? Não. Tem gente falando, por que eu não fiz uma decisão? Não. Eles estão todos com raiva. Gritando e gritando e gritando dia e noite, com raiva de Deus. Querendo que a oportunidade volte. Não tem jeito. E por fim, queridos, mostra também o que o homem é no coração, não na aparência. Eu fico vendo como as igrejas se enganam hoje. Se você não conhecer o homem no coração, você se ilude. Nós olhamos a aparência, a beleza da pessoa, a condição financeira dela, a educação que ela teve, e nós pensamos que isso vale alguma coisa para Deus. Não, nada vale. Pilatos, um homem até educado, tá? Foi julgar Jesus, queria livrar Jesus, tá? Mas quando viu a pressão sobre ele, pediu água, lavou as mãos. Eu acho que ele no inferno agora está até pedindo água para continuar lavando as mãos. Que coisa! É o homem no pecado. Não tem jeito de mudar. E eu encerro, então, dizendo, é o momento para o arrependimento. É o momento de humilhação. Humilhação. Eu não sei quantos vão estar me ouvindo pelo Brasil afora. Eu sei que os gritos do diabo, pelos falsos profetas, têm empurrado o povo a ouvir coisas agradáveis, mas que haja uma busca pela verdade. Arrependei-vos, convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Oh, como esperamos esse momento glorioso, em que pecadores humilhados, arrependidos, podem vir a Cristo, podem falar, pastor, o que eu faço para ser salvo? Como eu vou escapar do pecado? Como eu entrarei no céu? A resposta é clara. O grande advogado, o grande salvador, ele está pronto para salvar. Que ele aplique a sua palavra bendita em nossos corações.